Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Essa música do cancioneiro Luiz Gonzaga, nordestino, pernambucano de Exu, mostra uma situação típica em que tudo está seco. E a lama, que antes era lama na época da chuva, virou pedra na seca. Esse solo que a gente está vendo aqui, e já não é bem o solo, já é o subsolo, ele, de tão compacto, mesmo chovendo, não entra água nele. Não existe nenhum lençol de água subterrânea que possa ser suprido com água da chuva por intermédio desse solo. A água bateu aqui, ela tem que escorrer. Primeiro porque tem um certo declive o terreno. E depois porque ele é totalmente, não digo total, mas intensamente impermeável. A água da chuva aí não entra, a água não entra. E se não entra água, também não se desenvolve a raiz das plantas. Porque as plantas, com sua raiz, é uma forma de você levar água ao lençol subterrâneo, principalmente das árvores, que são plantas extensas, de grande comprimento. Aí nós vamos mostrar o que a água, a ausência da água provoca na terra, no homem. Aqui todo ano chove, tem um período seco, que é sempre 2 vezes maior do que o período chuvoso. Aqui está as fezes do animal bovino, que só existem as fezes porque o animal encontrou alimentos do reino vegetal para comer. E nós mostramos aqui o roçado do homem. Roçado significa uma plantação de alguma coisa, que foi plantado com as chuvas. E como aqui tradicionalmente se planta normalmente no mês de março, feijão e milho, se planta se tiver água úmida, tá o solo úmido, se tiver água, para colher na noite de São João, para comer o milho como canjica, pamonha, milho assado, milho cozido, que é no mês de junho, já no final do mês de junho. Então a gente vê aqui o milho já com as folhas enrolando, como se diz aqui, por falta de água. Como a gente disse, esse solo não permite a drenagem de água da chuva. Mesmo chovendo normal, não teria água suficiente para suprir a necessidade do milho. Já o feijão, que é o feijão macaçá, aqui triste, as folhas já enrolando, como a gente disse, por falta de água e devido à alta temperatura que provoca uma grande evaporação, não só do corpo da planta, como também do solo. E a gente sabe que a perda de água aqui desse solo, nessa situação de calor, temperatura e ventos secos, é o equivalente a 3,5 milímetros de chuva por dia, ou seja, 1 metro quadrado desse solo. Se tiver úmido, ele vai evaporar, se perder, 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia. O que é uma situação que o homem poderia contornar se quisesse produzir com essa mesma quantidade de água, que seria criar uma forma de evitar ou reduzir essa perda de água por evaporação e a perda de água do solo também, não só da planta, mas também do solo, de modo que ele pudesse fazer agricultura com essa quantidade de chuva que caiu aqui. E não é possível isso aí dar frutos, porque embora tenha água suficiente, o homem não sabe captar e armazenar água da chuva para suprir a necessidade da planta no verão seco sem chuva. Isso é uma brincadeira, porque o homem até usou várias cintas de arame, gastou dinheiro aí, doidado, plantou esse pequeno terreninho, mais ou menos 15 ou 120 metros quadrados,
pensando que ia produzir, ia ter resultado dessa lavoura e não tem, porque ele mesmo foi a causa. O seu próprio desconhecimento. Se a gente disser que é inocência, seria absurdo, porque o homem, todo ano a situação é essa. Aqui era para estar em plena estação chuvosa, chovendo com intervalo de no máximo 5 dias entre uma chuva e outra. Mas não. Lá se vai 10 dias de chuva, sem chuvas, e o resultado é esse desastre. Enquanto isso, aqui o umbuzeiro se dando bem, com a pouca chuva que recebeu, tem até alguns umbus. Olha o umbu, porque é uma planta que armazena muita água nas suas raízes, como a gente vê aqui, são raízes extensas, grossas, e a gente sabe que no sertão, o sertanejo primitivo, ou até o índio, ele arrancava a raiz do umbuzeiro quando estava com sede. E a gente vê aqui que, nesse aqui, que é oco, alguém tirou o mel de abelha, colheu uma abelha que normalmente usa o chamado oco do pau para fazer o seu mel. Além de protegido, é um ambiente ideal para desenvolver as suas atividades de produzir mel. E como a gente disse em outros vídeos, só existe mel se tiver flores. Porque as abelhas, elas colhem o néctar da flor. Nesse momento, nada. Nenhuma planta aqui nessa área que a gente está vendo, né, tem flor. Por causa de, primeiro, já pode ter passado o período de floração, que surgiu com as chuvas de 2023, lá pelo mês de fevereiro. E veja o roçado do homem. Meu Deus, que desastre. Quer dizer, o homem morre por pura ignorância. A gente não vai dizer que ele morre porque ele vai ter outras fontes de renda para se alimentar. Mas não tem como tirar isso aqui do chão, tirar o seu sustento dessa terra. Desse jeito. Porque a terra foi totalmente devastada durante centenas, não, mas dezenas de anos. E as plantas praticamente que existem aí são plantas que ele deixou, no caso de árvore e arbusto, porque proporciona alguma sombra para os animais nesse momento. A gente está mais ou menos às 10 horas da manhã e o sol é intenso, não dá menos de 40 graus aqui não. Nesse momento está assando, torrando, queimando não só as plantas, mas também os animais de pequeno porte, como os insetos, morrem aqui com tanto calor. E isso só existe porque o homem desmatou desordenadamente, sem controle, pensando que assim estava criando espaço para criar vida, ou seja, para os campos de lavoura e pastagem do gado. Puro engano e desengano.